Olá, tudo bom? É um prazer estar aqui falando com vocês e com a Fabi e com a Patrícia, maravilhosas, que toparam vir aqui bater esse papo comigo, que estão no Open Finance desde antes de eu chegar, as duas, então escolhi a dedo. Admiro muito essas duas mulheres e estar aqui hoje falando desse tema tão relevante que é a participação das mulheres no Open Finance com elas. Tenho certeza que eu não poderia ter escolhido melhor. É uma honra estar aqui com vocês. E antes de mais nada, bom, eu sou a Luana, sou coordenadora do Grupo Técnico de Experiência do Usuário do projeto Open Finance Brasil. Já faz 1 ano e 8 meses que eu estou nesse cargo. Cuidava de toda a participação, até pouco tempo atrás, cuidava de toda a participação, representação das fintechs no projeto, pela BFintex. E agora continuo no cargo de GT Experiência do Usuário, coordenando, mas estou trabalhando na PicPay também, então, como eu falo, vim para o outro lado da mesa para ver as dores das instituições nas implementações e etc. Estou como gerente de produtos no PicPay para implementar os casos de uso do Open Finance, ou seja, pegar tudo que a gente construiu, né, que Fabi e Paty ajudaram aqui também a construir e implementar no PicPay. Fabi, Paty, sejam bem-vindas e se apresentem para a gente, por favor. Lu, obrigada pela apresentação, a admiração é recíproca, é uma honra estar aqui com vocês e falar um pouco da participação de mulheres no Open Finance. Então, eu faço parte do secretariado desde o final de 2020, então quase completando aqui 2 anos. Participei de toda a parte de implementação das infraestruturas iniciais, depois migrei para os grupos jurídicos, subgrupo de contratos, prevenção a fraudes, estrutura definitiva, e agora voltei para a parte de infraestruturas e conformidade, especialmente ali no squad de sandbox. Prazer estar aqui, é uma honra enorme. Patrícia. Obrigada, Lu, obrigada, Fabi. É um prazer estar aqui com vocês, né? Eu também estou desde o início do Open Finance, acho um pouquinho antes da Fabi, eu acho, então deve ser um pouco mais de 2 anos. Estou parando de contar o tempo, porque senão não dá, gente, não dá. Há 20 anos, eu tenho 20 anos de empresa, no Open Finance, desde o início da estruturação dentro do Sicredi, então pelo menos há 3 anos. Nesse momento eu estou no papel de especialista do Open Finance e o meu papel é exatamente ligar tudo que a gente está construindo como estrutura, como regulação e como compliance às áreas de negócio e à estratégia do Sicredi. Então, é um trabalho que a gente faz hoje dentro do Sicredi, a gente tem pelo menos 80 pessoas dedicadas exclusivamente ao Open Finance, a gente tem 3 PMs exclusivos também para o Open Finance, então é um trabalho já ao longo desses 3 anos de estruturar de 2 pessoas, que era na época eu e o Valério, para esse volume de pessoas e tem crescido bastante. E é um prazer falar sobre mulheres no Open Finance, mulheres, né, o papel das mulheres no Open Finance. Então vai ser um prazer estar aqui com vocês. Bom, e para a gente começar o nosso papo, eu queria que a Fabi trouxesse um pouco dos números, né? Em relação às mulheres, a participação das mulheres. Porque a gente fala muito, eu acho que para quem está na comunidade é bem evidente esse papel das mulheres. A gente teve essa semana um evento que teve um painel dedicado às mulheres aqui no Open Summit também. No Open Summit Awards, a gente vai ter a premiação, que inclusive nós 3 somos indicadas aqui para a premiação de Mulher Destaque. Então, isso está muito forte, mas eu acho que números sempre ajudam a gente a tangibilizar esse papel. Então, Fabi, você pode trazer isso para a gente aqui? Não, claro. Então, hoje, como participantes dos GTs da convenção, a gente tem 338 pessoas participando ali como membros, como coordenadores. Desses 338, 1/3 são mulheres e 2/3 são homens. E quando a gente passa para uma análise de coordenação e vice-coordenação, a gente tem que 32 coordenadores no total, sendo que 15 são mulheres. Então, praticamente metade da coordenação e vice-coordenação é representada por mulheres. Muito bom, sensacional. E até em relação ao próprio papel da Chicago, né? A gente estava comentando anteriormente que nos grupos mais técnicos, inclusive a Fabi é um deles, são mulheres que estão tocando esses GTs junto com o pessoal. Então, isso é super relevante, né, Fabi, desse quesito da participação de vocês. Se quiser falar um pouquinho até dessa atuação da Chicago como consultora, é super complexo para quem não está familiarizado. Então, existem os grupos técnicos, que são compostos por membros indicados pelas instituições, associações, né? São, em média, mais ou menos 30 pessoas por grupo técnico, são 9 grupos técnicos.
A gente tem o Conselho Deliberativo, que tem um conselheiro de cada uma das cadeiras, que representam o sistema financeiro nacional como um todo, e a gente tem o secretariado, que é essa camada que faz toda essa parte de governança, toda a parte burocrática, garantir a governança, questão de orçamento, cronograma, contratos com fornecedores e conduzir as reuniões, é tudo com a Chicago. Então, se quiser trazer um pouquinho, Fabi, de como que é assim esse tipo de participação que precisa de jogo político, tem conflitos de interesses e vocês mediam tudo isso, e nos GTs mais técnicos, que é o que a Fabi participa, e o Dispex, temos mulheres conduzindo esses grupos. Exato, Lu, que nem você falou, é uma governança bem complexa, então a gente tem 6 cadeiras que a gente chama, né? Então 6 grupos a serem representados, a serem ouvidos e a terem a sua participação ali dentro de cada um dos grupos técnicos, e a Chicago faz esse meio de campo entre todos esses participantes. Os grupos mais técnicos, assim, a gente tem o GT Especificações, que o secretariado é feito pela Angélica, pela Laís, pela Ana ali, com a liderança do Maurício, mas a gente tem uma participação forte das mulheres. Aqui em Sandbox, Infraestrutura, Service Desk, tem eu e a Tayene, sob a liderança do Roberto, mas a gente tem essa presença feminina muito forte. E na própria Chicago, como um todo, ela é uma empresa que acabou surgindo para a gente conseguir fazer essa atividade que é tão relevante para o ecossistema, e a gente tem praticamente meio a meio na equipe de homens e mulheres. Então, é um ambiente que acaba ficando bem diverso e bem interessante de trabalhar. Nossa, muito legal. E para vocês terem ideia, a gente está falando aqui, então, de cargos de coordenação metade-metade. Chicago também estava buscando aqui, gente, no mercado financeiro, os dados da B3, apenas 23% dos cargos são de mulheres no mercado financeiro. Olha como realmente no Open Finance isso está diferente, né? E aí, Paty, para você que está 20 anos na Sicredi, 20 anos trabalhando no mercado financeiro, se agora é assim, imagina como é que era antes, né? Imagina tudo que a Paty não passou. Então, Paty, se puder trazer para a gente um pouquinho dessa visão, não só do Open Finance, mas até em contraste com isso que a gente está conquistando aqui hoje, que realmente é motivo de orgulho. Conta um pouquinho para a gente dessa visão do mercado financeiro. Eu acho que, de modo geral, né, Lu, a gente ainda vê a participação de mulheres, principalmente em cargos de liderança. Claro que eu acho que essa questão da coordenação é super importante, a gente vê que existe uma igualdade, de certo, assim, em termos de pessoas, de número de pessoas, de homens e mulheres, mas se a gente for olhar no conselho, não é assim, e isso não é exclusivamente do Open Finance, a gente está olhando qualquer conselho, qualquer estrutura de diversas empresas do sistema financeiro, e não só do sistema financeiro, né, gente? Olhando o mercado brasileiro como um todo e a questão da participação de mulheres em cargos de liderança, principalmente de alta liderança. A gente tem conseguido grandes espaços, a gente sabe disso, né? Grandes conquistas, eu acho que a gente tem nomes importantes dentro do Open Finance, dentro do mercado brasileiro, mas a gente sabe o quanto ainda a gente tem que trabalhar esses espaços, o quanto isso é difícil, e quanto mais técnico for o assunto, menos mulheres a gente vê nisso. A minha formação ela é em tecnologia, então eu sou formada em sistemas de informação, e eu brinco que lá na minha época, quando eu me formei, tinham 3 mulheres numa turma de 40 pessoas se formando, isso não é brincadeira. Hoje a gente tem mais mulheres, mas ainda assim as formações de mulheres em tecnologia, por exemplo, que a gente sabe que o Open Finance é estruturado em tecnologia, ainda é menor do que a quantidade de homens na área. Então, eu entendo que isso é de uma forma geral, mas eu acho que a reflexão está muito na questão dos cargos de alta liderança, né? E a gente percebe isso não só no Open Finance. E do conselho, trazendo números aí de novo, como a Paty falou, de 12 conselheiros, só 2 são mulheres, né? Então, realmente, essa diferença fica bem evidente e é bem assim, né? Na base, hoje já está bem mais próximo o número, mas conforme vai crescendo, vai diminuindo mesmo. E ao que vocês atribuem, agora pergunto para as duas, esse protagonismo das mulheres no Open Finance? O que vocês acham que está diferente? Enfim, ao que vocês atribuem esse sucesso, podemos dizer assim? Olha, Lu, eu vejo 2 pontos assim super importantes. Eu acho que as mulheres elas têm um foco e uma assertividade muito grande no seu trabalho. Então, se a gente
parar para analisar todo o trabalho que a gente fez com relação ao Open Finance dentro dos grupos técnicos, a gente vê muito a questão da assertividade, do foco, e a mulher tem um ponto que tem relação com o lado feminino, no sentido de conciliar isso, mesmo com o foco, com a assertividade, olhando um bem comum, olhando a coletividade. E o que é o Open Finance? É uma plataforma que integra as instituições e que se trabalha pelo bem comum coletivo. E isso as mulheres têm pela sua estrutura, por serem mulheres, pela nossa característica. Então, eu acho que isso é um ponto importante. Então, o foco, a assertividade naquilo que a gente tem de melhor, que é trabalhar na conciliação e no foco pelo bem comum, pelo bem das pessoas, né? Que é o que a gente faz hoje estruturando o Open Finance. Né? Muito lindo. Patrícia falou super bem aqui. Eu acho que acrescentaria também a questão da inovação. Então, o Open Finance ainda é um universo muito grande a ser explorado, e acho que as mulheres também têm essa característica de ter muita garra e muita vontade de fazer acontecer, colocar a mão na massa ali, fazer o que precisa ser feito. E o Open Finance acaba sendo um espaço ali que permite essas características se destacarem. Joia. E acrescentando aqui, muito, muito legal, eu acho que a gente tem muita atitude de dono, sabe? De pegar com as duas mãos, de pegar para criar, sabe? Acho que a gente gosta disso. Também acho que pela natureza feminina, muito da natureza feminina é realmente de começar um bebezinho e ajudar a criar. Assim, o Open Finance traz muito isso para a gente, né? A gente está construindo algo muito maior do que eu, Luana, eu, Fabi, eu, Patrícia, e ter esse propósito e realmente ver nascer e ajudar a construir, eu acho que traz uma motivação, e aí atrelado isso a foco, determinação, responsabilidade, eu acho que fica muito claro isso nos cargos de coordenação que a gente tem e vice-coordenação. Fabi sabe disso, né? Tem gente que entra e não pega do jeito que é esperado, assim. Eu acho que as mulheres vêm desempenhando esse papel, estão em cargos de coordenação porque elas pegam de verdade, pegam para fazer, para entregar, né? Com muita responsabilidade. Então, bem legal essa visão aí que a gente compartilha. Falamos agora das características, né? Eu queria ouvir de vocês quais são os maiores desafios, pode ser na carreira de vocês, mas também no Open Finance, né? Por ser mulher ou no geral também, mas quais os maiores desafios que vocês vêm enfrentando à frente dos grupos e desse trabalho de implementação também, acho que das duas visões diferentes de vocês, né? Parte de implementação, Fabi, na coordenação, na governança. Então, vamos lá, Lu, o que a gente percebe em relação à questão de implementação, tá? Existe um desafio, a gente sabe que o Open Finance, por ser novo, por ser uma plataforma de inovação, a gente já tem desafios por si só, independente das características femininas ou masculinas, né, dentro do cenário. E quando a gente fala de uma coisa nova, e principalmente algo que mexe com a estratégia, a gente tem uma questão política muito forte nas instituições. Eu não estou falando do Sicredi, eu estou falando de todas as instituições, porque a gente sabe que é assim quando a gente trabalha a níveis estratégicos. Então, a gente está lidando com diretores. A gente, no caso aqui do Sicredi, a gente está lidando com os diretores das cooperativas, né? Dentro do cenário cooperativo, a gente ainda tem uma questão da estrutura, né? De decisão ser compartilhada. Então, existe um desafio ainda maior do que em outras instituições, né, em relação às cooperativas, né, pela questão do processo do poder decisório. Eu acho que um dos grandes desafios da implementação foi exatamente chegar nessa camada, e por ser mulher, muitas vezes, como que eles, né, os homens olham para essa pessoa, né, falando de estratégia, falando de inovação, falando dessas mudanças, né. Então, às vezes a gente sabe como funciona o processo, né? E eu sou uma pessoa de formação técnica, então, por mais que eu esteja no negócio, eu conheço o técnico, né? Eu brinco que eu consigo falar com um arquiteto de software. Então, muitas vezes essa questão também, se a Patrícia conhece, então, mas que pergunta é essa, Patrícia? Mas a Patrícia não precisa estar nessa agenda, essa agenda é técnica. Ou, mas o que a Patrícia, sendo especialista, não é diretora, está conversando com os diretores? Então, ainda existe esse tipo de questionamento, mesmo que algumas vezes velado,
dentro das instituições, dentro das empresas de forma geral, né, gente? A gente não está falando exclusivamente de uma empresa. É óbvio que, assim, a gente vê que tem melhorado muito. Eu acho que essa questão do aumento do número de mulheres em cargos de gestão e de alta liderança tem melhorado muito essa questão. O trabalho que as empresas têm feito com relação à diversidade, à inclusão, o Sicredi faz, outras instituições faz, tem melhorado muito esse processo, mas ainda é um desafio, essa conversa, né? Esse trabalho, né, entre o técnico, o político, a estratégia, né? Então, a gente tem as duas coisas no Open Finance, que é um desafio muitas vezes colocado para a questão da mulher, né? A questão de estar, né, conectado a cargos de gestão, né, trabalhar, ouvir, né, discutir, e também a questão técnica, a tecnologia, que a gente sabe que muitas vezes não é atrelado à questão da mulher ter conhecimento, da mulher ter entendimento. Então, acho que esses desafios, o Open Finance está muito forte exatamente por ser algo muito novo, muito complexo em termos de conexão entre as instituições. Eu acho que a gente tem que se provar, né, Paty, assim, o tempo todo. Isso desgasta, né? E a gente é tão criada dessa maneira, construída dessa maneira, que a gente fica tentando se provar para a gente mesma, né? Quantas vezes a gente não duvida da nossa capacidade, eu pelo menos, né? E aí isso gera um esforço, né? Então, até trazendo aí, Fabi, vou trazer um pouquinho mais para a parte da convenção, né? Que a minha vivência, aí você traz a sua, mas o que eu noto é que é sempre uma linha tênue entre, a Paty sempre fala, né? A Paty é muito assertiva nas falas dela. É sempre uma linha tênue em o quanto que a Paty vai estar estressada ou ela é assertiva, né? Ou se a pessoa a Luana, ela tenta apaziguar, então ela está sendo mole, ou enfim, não tá dando o direcionamento da maneira correta. Então, acho que a gente sempre tá sendo, assim, minha sensação, né? E nós mesmos fazemos isso com a gente mesmo, né? De sempre estar se testando, sempre estar se provando. Então, acho que hoje, né, nós três já conquistamos esse espaço, mas é difícil, né? Então, até para quem tá, as mulheres que estão começando, não se comparem, vão fazendo o trabalho de vocês, que a recompensa vem, né? Acho que nós três podemos falar isso. Ali no ambiente, é um ambiente político, as reuniões mudam, todo mundo que está participando. É muito diferente, gente, de trabalhar numa empresa, porque são pessoas que você não tem liderança alguma, mas você tem que liderar, tem interesses diferentes, então é super complexo, né? Então é sempre uma linha muito tênue. Fabi, você? Queria até complementá-lo. Eu acho interessante essa visão trazendo para a convenção, porque eu acho que hoje um dos principais desafios é ver a representatividade, me sentir representada, por exemplo, gostaria de ver mais mulheres participando do conselho, mais mulheres em cargos nos grupos técnicos, não só no... A gente tem bastante mulher nas coordenações, mas a participação nos GTs acaba ficando concentrada nos grupos mais voltados para negócios e para os grupos jurídicos, e não necessariamente para os técnicos. E eu acho que eu, pelo menos, sempre dei muita sorte, eu sempre tive uma liderança que sempre me apoiou bastante, mas eu acho que, até em outros empregos, mas eu acho que a gente ainda é muito sujeito aos vieses inconscientes. Então, não é direto a diferença, né? Mas o quanto um homem falar uma coisa, uma mulher falar a mesma coisa, quem é mais ouvido, né? Quem tem mais voz ali. Então, acho que essa é uma batalha constante contra os vieses inconscientes que ainda existem. Gente, quantas vezes a gente falou alguma coisa e veio um homem e repetiu? Não façam isso, homens. Não precisa repetir o que a gente acabou de dizer para reforçar. Inclusive, eu acho que às vezes eles não fazem, tenho certeza que muitos que já fizeram isso comigo não fizeram na maldade, muito pelo contrário. Às vezes fizeram para querer ajudar, enfim, para dizer que concordam, né? Mas, enfim, não precisa, né? Às vezes é necessário, ou às vezes precisa, mas um dia a gente espera que não seja mais necessário, né? Pensando na trajetória de vocês até aqui, e o que vocês mais se orgulham assim de ter construído, até para inspirar outras mulheres, um marco ou no geral algum motivo de orgulho para vocês? Malu, pensando aqui, né? Eu acho que
O Open Finance, acho que é um dos claro, eu participei de grandes projetos, né, com 20 anos de empresa, participei de grandes projetos de migração, né, grandes projetos de plataforma, de troca de plataforma, de troca de estrutura, mas para mim o Open Finance tem um valor especial, né, eu participei acho que tu sabe disso, eu participei por um luto da minha mãe, né, no ano passado, exatamente no auge do desenvolvimento do Open Finance. Né, minha mãe faleceu em março, e imagina, o pior momento da minha vida, né, eu era na época vice-coordenadora, né, e o meu diretor, né, conselheiro na época, o César Bock, acabou optando em que eu saísse da coordenação por causa da situação, né, com todo carinho e respeito, né, a admiração que eu sinto por ele, o respeito que ele sente por mim, então foi para me preservar. Mas isso me deu forças, e eu acho que o momento mais top foi quando a gente liberou a receptora, a gente tinha liberado a transmissora na data, e a gente liberou a receptora, a gente entrou full time em outubro do ano passado, a gente fez 1 ano agora no Sicredi. Cara, aquilo, quando a gente testou a primeira vez, é sério, quando a gente fez o teste da receptora e funcionou de primeira, eu tava na calma e disse, não é possível. Não, gente, tá funcionando, sério? Tá tudo funcionando, tá tudo aqui, tá aqui o registro de consentimento, tá aqui, a gente já tá com os dados, tá aqui os dados. Eu não acredito. Então, acho que foi uma das coisas mais gratificantes, um dos momentos mais, assim, que eu disse, não, realmente a gente conseguiu, né, com todas as dificuldades, com todo o processo que todo mundo conhece, fazer isso. Então, acho que foi um momento super marcante para mim no Open Finance. Claro que tem N na minha carreira, mas esse dado todo, esse meu histórico, desse meu cenário naquele momento foi super marcante, super importante, muito feliz aquele dia. E só para o pessoal saber, né, que a Sicredi foi como voluntária, então eles não eram obrigados a estar passando por isso nesse momento. Eles poderiam estar aprendendo e aí depois de 1 ano lançar, mas não, né, Paty? Vocês fizeram por entender a gente decidiu aprender juntos, né, Lu? Esse foi a decisão. A decisão era aprender e juntos construir o Open Finance, que é o propósito do cooperativismo, que é o propósito do Sicredi, das cooperativas, a gente estar juntos para desenvolver uma sociedade mais justa. Esse é o propósito. Então, nada melhor do que a gente estar construindo e ajudando as cooperativas dentro do ecossistema. Então, por isso que a gente entrou como voluntária. Não só aprendendo, como construindo, né? E eu sempre falo, eu tenho muita admiração, passei a admirar muito a Sicredi, porque, gente, eles não colocam, eles colocam as melhores pessoas. Todo mundo, a Fabi também convive bastante com o Cris, né? Todo mundo que está ali da Sicredi colocam as melhores pessoas lá, né? E eu vou falar bem rapidinho, o meu momento, assim, é ter participado do lançamento da fase 2 junto com o Banco Central, foi um representante, né, dos GTs, e aí eles me convidaram por estar no GT, o X, enfim, foi um momento, assim, bem marcante também, foi em relação ao lançamento da fase 2, mas foi ter entrado ali na live representando os participantes dos grupos técnicos. E você, Fabi? Olha, vocês falando, eu até me arrepio, porque toda vez que eu ando nas ruas, eu vejo alguma propaganda, eu acesso algum aplicativo e tem alguma coisa sobre Pinfares, me dá um frio na barriga, eu fico emocionada, eu ainda não acostumei. É muito gostoso pensar que a gente está por trás de tudo isso, né? E a gente sabe os perrengues que a gente passou, a quantidade de reuniões, a quantidade de e-mails trocados, todos os conflitos que foram superados para a gente conseguir chegar para cada uma, para viabilizar cada uma dessas etapas. Então, confesso que cada evolução eu ainda fico bem emocionada. Eu fiquei muito feliz, particularmente, com a indicação do Open Summit Awards, que é uma honra estar participando com vocês ali, porque eu acho que é um reconhecimento muito bacana a gente valorizar todas as mulheres que estão ali dando sangue. Fiquei muito surpresa e para mim foi um momento muito realizador ali, de pensar, é aqui que eu deveria estar mesmo. Verdade, muito legal. Bom, a gente está chegando ao fim, então acho que umas palavrinhas finais, às vezes alguma dica também, algum conselho para as mulheres que estão nos ouvindo, fiquem à vontade. Bom, Lu, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, acho que super,
super rico, né? Sempre eu acho que é importante a gente ter esse tipo de painel, a gente ter esse tipo de conversa, esse tipo de bate-papo. Para as mulheres, eu digo, continuem sendo assertivas, continuem sendo objetivas, continuem dizendo o que vocês pensam, continuem reforçando os seus pontos de vista, independente de quem esteja falando, né, e quem esteja numa posição, porque isso é o valor que a gente tem, e tem recompensa, né? Eu acho que a gente está na posição que a gente está hoje, né? Como indicadas nesse prêmio, como reconhecimento da nossa empresa, né? Nas nossas empresas, no mercado, porque nós somos reconhecimento de empresa e mercado, vale a pena. Tem reconhecimento, tem valor, tem propósito e tem retorno. Que legal. Eu acrescentaria, tem algumas características femininas que às vezes são vistas como negativas. Eu acho que a gente tem que mudar um pouco a mentalidade de ver isso como pontos fortes. Então, a questão da colaboração, da gente conseguir se comunicar muito bem, a gente conseguir formar laços, eu acho que isso acaba sendo muito bom, especialmente Open Finance. A gente tem muitas associações diferentes, mas a gente tem que tentar chegar num acordo. Então, usar essas características como fortaleza e, que nem a Patrícia falou, continue sendo assertivo, continue questionando, continue se posicionando. E agradecer. Ai, gente, muito bom. Eu que agradeço, maravilhoso. Ficaria aqui mais a noite toda conversando, muito bom. Acho que reforço aqui os pontos da Paty e da Fabi, e acho que é muito legal também duas coisas. Uma é buscar inspirações, mulheres para se inspirar, e na comunidade Open Finance temos várias, e não ter vergonha também de pedir ajuda, né? Para uma mulher, para quem seja, mas inclusive me coloco à disposição, sei que Paty e Fabi também se colocam, já falando para vocês, mas com certeza, estamos juntos, estamos juntas. Boa, muito bom. Então, acho que é isso, gente. Espero que tenham gostado, tanto quanto a gente gostou de bater esse papo aqui.